Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ative-se Cast. Eu sou a Aline, como vocês viram no episódio passado, e hoje eu tive a responsabilidade de conduzir esse programa, conduzir esse episódio. E vocês devem estar se perguntando, cadê o dono desse programa? Cadê o dono desse canal? Eis a questão. Hoje ele estará do outro lado da mesa. Hoje ele estará sendo um convidado nosso. Hoje ele será entrevistado por mim. Essa é a oportunidade exclusiva para você aí de casa conhecer mais sobre a pessoa que te ensina, mais sobre a pessoa que mentoria você, conhecer mais sobre o dia a dia, o passado, quais são os planos dessa pessoa. Então vamos receber com muito aplausos e honras o dono deste canal, Mike Jones. Aê! Boa noite! Boa noite, que honra Mike. Poder estar no seu programa. É uma honra recebê-lo aqui para compartilhar conosco. Meu Deus! Que você tem vivido, que você já viveu. E hoje, não só eu saber mais de você, mas como o pessoal que está em casa também. Você abriu o seu coração aqui com a gente. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo. Aperta o like aí. Vocês mandaram algumas perguntas lá no meu Instagram. Nem mexi, já tá com ela. E hoje, vamos ver o que vai virar esse negócio aqui. Algumas perguntas do pessoal lá de casa, algumas perguntas que eu preparei para você. Fáceis, difíceis. Você tá aberto a responder o quê? Vamos ver, né? Qualquer coisa, né? Todo tipo de pergunta? Vamos lá. Vamos começar, então. Vamos nessa. Você se abrir, Mike. Quem é você pro pessoal que tá lá? Eles só veem você pela tela, só veem você através de vídeos. Mas quem é o Mike? Da onde surgiu? Quem é o Mike? Meu Deus. Acho que essa é uma das perguntas difíceis da gente responder. Mas o Mike é o filho de Deus, esposo da Aline. Conhece a Aline? Já ouvi falar dela. Esposo da Aline, filho da Marivane, do Ronivaldo, irmão do Rony Max, pastor de um povo abençoado e alguém que nasceu para ensinar e ativar outras pessoas. Esse é o Mike. Alguém que passou por muitos desafios, muitas histórias, muitos momentos e que tem trilhado esse caminho aí, buscando viver o propósito de Deus. E você fala muito nas suas redes sociais, seus vídeos, sobre a questão de propósito. Sim. Essa pergunta perguntaram e é uma pergunta minha também, que eu tenho muita curiosidade de saber. Você fala muito sobre propósito, mas e você? Quando você teve a clareza do seu propósito e se após você ter essa clareza durante esse percurso, se você não teve dúvidas se era aquilo mesmo, se você estava no caminho certo? Então, na verdade, eu acho que igual a maioria das pessoas, eu nunca tinha ouvido falar sobre propósito. Nasci dentro de um cenário cristão, né? A partir do meu nascimento, a minha família, ela foi para a igreja, se converteu e tudo mais. E a gente sempre ouvia falar sobre o chamado de Deus, sobre fazer a obra de Deus, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre propósito. Então, acho que a primeira vez que eu fui ouvir assim sobre propósito na proporção da palavra mesmo, acho que foi quando eu tinha uns 18, 19 anos. Isso crescendo dentro da igreja. Então, com 18, 19, eu comecei a ouvir sobre isso. Acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o pastor Lucinho, da Igreja Batista, da Lagoinha. Foi a primeira pessoa que começou a despertar em mim essa questão sobre buscar o propósito de Deus, buscar ter uma vida com Deus. Nessa época eu morava em Cuiabá
E a partir de então eu comecei a aprender, a buscar mais sobre isso. Como você teve o acesso a esse pastor? Foi um vídeo? Foi... É aquilo que eu sempre falo, né? Através de conexões. Então foi um amigo meu, Danilo. Um abraço, Danilo. Obrigado por ter servido. Danilo, ele sempre acompanhou o pastor Lucinho. E aí ele me mostrou um vídeo. E comecei a assistir os vídeos, as ministrações dele. A partir daquele ano, daquele contato, algo começou a despertar dentro de mim. Nessa época eu já ministrava, já pregava, já liderava, já fazia um monte de coisa. Mas naquele entendimento de fazer a obra para Deus, nunca no entendimento de que eu fui chamado para algo. Sempre, tem que fazer, alguém tem que fazer. Então eu já vivia isso. E aí eu comecei a ouvir, comecei a ler os livros dele, comecei a buscar por isso. Foi então que eu fui começando a entender, Deus tem algo para mim. Só que venha sempre aquilo. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem. Então eu comecei a mudar a minha forma de ler a palavra. Eu não gostava de ler, eu não gostava de ler livros como eu gosto hoje. Eu fui me aperfeiçoando, me amadurecendo. Os anos foram passando, fui conhecendo outras pessoas. Aí então eu entendi, depois desse período 2014, 2015, foi então que eu comecei a entender, Deus tem um propósito para mim. Então agora eu preciso buscar por esse propósito. Então eu já pregava, eu já liderava pessoas, eu já liderava grupos. Com quantos anos? Eu comecei a liderar com 14 anos. 14 anos. 14 anos eu já liderava jovens. E aí fui avançando, fui crescendo, até que um dia orando, o Senhor me trouxe uma palavra. Em Atos, capítulo... Posso abrir aqui? Pode. Eu sempre confundo se é 21, 22 ou se é 22, 21. Deixa eu abrir aqui. Atos 21. Esse é o 21, esse é o 22. Acho que é o 22. Atos 22, 21. Fala assim: contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Essa foi uma palavra que o Senhor me deu na madrugada, enquanto eu estava orando, buscando, tentando entender qual que era a vontade de Deus para mim. E aí eu li esse texto, onde Deus fala para Paulo: Paulo, vai, porque eu vou te levar aos gentios. Lendo esse versículo parece algo muito sem sentido, mas para mim fez muito sentido. Por quê? Porque nesse período eu estava começando a entender sobre o evangelho da graça de Deus. Então estava buscando ali, crescendo, me aperfeiçoando, buscando conhecer mais a vontade de Deus, a graça de Deus. E aí Deus me deu essa palavra. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, o Espírito Santo falou comigo: você nasceu para ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Então foi essa primeira vez que eu tive então a revelação. Eu nasci para isso. Só que eu estava buscando clareza, eu estava buscando entendimento, mas eu já estava fazendo. Uma coisa que as pessoas não entendem sobre o propósito propósito está implícito na gente, está impregnado na gente. Eu sabendo ou não, eu já tenho um propósito. Agora, eu já orava, já liderava, já pregava, já ensinava, já fazia tudo. Já cumpria o meu propósito sem sabê-lo. Sim. A partir do momento que eu recebi essa palavra, eu recebi essa clareza, então tudo que eu vivi, tudo que eu construí, tudo que eu já fazia, se encaixou. Então, quando eu falo sobre propósito, eu sempre falo, propósito é algo simples. Não é simples. É simples. Explique em poucas palavras o que é um propósito. Propósito é aquilo que Deus confiou a você. Isso é propósito. Então, o que Deus confiou a mim? O ensino. Foi isso que Deus confiou a mim. E como que eu sei disso? Porque eu já fazia. Agora, aí entra a pergunta: e como que eu comecei a fazer? Ouvindo outras pessoas.
recebendo de outras pessoas. Por isso que aprender, por isso que servir, por isso que estar debaixo de mentoria e discipulado é importante. Então eu cresci a minha vida toda debaixo do fazer para Deus. A partir do momento que eu comecei a aprender sobre Deus, aí que me despertou sobre o propósito. Então, as pessoas que estão na igreja hoje, elas estão vivendo a vida para Deus, mas não estão vivendo a vida com Deus. Sim. Então, por que eu não sei o meu propósito? Porque eu estou vivendo para Deus, não estou vivendo com Ele, não tenho um relacionamento com Ele. Então, é o que eu falo, não tem propósito para quem não tem identidade. Então, se eu não entendi quem eu sou, por que Deus me deu essa palavra? Porque eu estava buscando entender quem eu era. Então, o que ele me disse? Vai, porque agora que você entendeu a graça, você vai passar por outras pessoas. Então, o que é propósito? Transbordar. Deus me confiou o ensino. Nesse momento dessa palavra, dessa direção, eu estava buscando a respeito da graça de Deus. Então, por muitos anos e até hoje, eu entendo que a minha missão é pregar o evangelho da graça. E a graça fala do quê? Da restauração do homem. Nesse tempo aqui, eu não entendia sobre bloqueios, não entendia claramente, como eu entendo hoje, sobre o propósito de Deus para o homem no sentido de governar, de prosperar, mas eu entendi a graça. Então, conforme eu fui crescendo naquilo que eu recebi a palavra, é o que eu sempre falo, o propósito vai ser claro à medida que você andar. Você recebeu a palavra que era ensinar, Exato. Ficou claro, Exato. Mas você não sabia o que exatamente. Até aquele momento eu só tinha uma coisa, a graça de Deus. Então, o que eu fiz? Caminhei nisso. É isso que as pessoas não entendem. Se eu recebi graça, qual é o meu propósito até então? Transbordar a graça. Então, se você que está me assistindo, você já entendeu sobre identidade, qual é o seu propósito? Levar identidade para quem não tem. Ah, mas isso é muito simples. Propósito é simples. Ele se resume a algo que não está perdido. Está dentro de você. Já existe. Por exemplo, ele vai ser clarificado ao longo do tempo que você for caminhando naquilo. Por exemplo, onde começou a minha história no Evangelho, minha história com Deus? Ela começou com o meu desejo de tocar bateria. Quantos anos? Isso desde pequeno. Desde pequeno eu sempre gostei. Agora, presta atenção, o que tem a ver bateria com ensino? Tem nada a ver. Só que tudo desenha-se para o propósito de Deus. Então, se você hoje é alguém que gosta de cuidar de crianças, qual é o meu propósito nisso? Eu não sei. Eu achei que a minha vida toda ia ser sobre tocar bateria. Porque era o que eu gostava. E quando você recebeu a palavra de ensino, você achou que era bateria? Não, nessa época eu já não tocava mais. Já não tocava. Já não tocava mais. Já estava só na palavra mesmo. Já era pastor na época. Mas tudo começou no quê? Na bateria. Por exemplo, eu nunca fiz aula de bateria. O dom. Eu nasci com o dom de tocar bateria. Então, na minha cabeça, meu chamado é tocar bateria. É o que muitos têm dentro da igreja hoje. Sim, é igual aquela pessoa que tem a voz bonita. Eu nasci para cantar. Não. É o propósito. Pensa, né? Esse é meu propósito. Esse é meu propósito. Não é. É só um meio para você começar a se descobrir. Eu gosto de limpar. Comece por aí. Comece por aí. Eu gosto de falar. Comece por aí. Eu tenho facilidade para gravar vídeo. Comece por aí. Você nunca vai descobrir o seu propósito se você não andar. Então, eu comecei com a bateria. Como que eu comecei com a bateria? Em casa. Nunca toquei numa igreja. Tinha bateria? Antes de começar a tocar, não tinha bateria. Eu tocava litro de pinga. Litro de pinga, lata de mucilon. Fazia altos sons. Altos tambores, os vizinhos ficavam loucos. Foi assim que eu comecei meu propósito. Agora pra você ver, olha como é que as coisas vão se ligando. Eu tocava bateria lá pras mandiocas, lá, meu público era mandioca. Tinha lá no quintal de casa. Plantação de mandioca. Plantação de mandioca. Eles davam like, eles curtiam, eles eram bem... É mesmo, gente, compartilhava. Eles eram tops. Meu mandiocal lá era o meu público. Aí o que eu comecei a fazer? Além de tocar, colocava música, né? O CD pra tocar, eu tocava junto.
Aí eu comecei a fazer um mini culto. Faz mandioca. Para as mandiocas, mandando ela se converter. Aí tinha minhas primas, que participavam do culto comigo, uma cantava. E eu comecei a pregar para as mandiocas. Nunca tinha subido num púlpito, nunca tinha tocado um instrumento, nada, em casa. Em casa. O que isso tem a ver com o meu propósito hoje? Tudo. As pessoas estão na igreja esperando alguém ungir, reconhecer. Eu nunca toquei na bateria de uma igreja. A primeira vez que eu fui fazer uma aula na bateria foi eu e mais um. 2 pessoas para 4 horas de aula. Eita. Sabe quantas horas de aula eu tive? Nenhuma. Tocou tudo O já. professor deu 2 horas de aula para um aluno que tinha e na minha vez ele foi embora. Já sabia tudo. Foi embora. Não, ele não me deu aula, ele nem me colocou na bateria para sentar. Olha só. Foi eu e mais uma pessoa. 4 horas de aula. O rapaz fez 2 aulas, na minha hora, acabou, vamos embora. Eu não fiz a aula. E ali, pra mim, aquilo ali acabou meu sonho. Por quê? Porque eu tento aprender dentro da igreja e na hora de ensinar, ninguém me ensinou. Aprendi sozinho. Pergunta se o cara que fez aula sabe tocar hoje. Não sabe. Ou seja, dentro da igreja, eu já tocava em casa. No dia que foi para me tocar na igreja, nem aula me deram. Então, você que fica esperando oportunidades humanas, você fica esperando clarear um farol na sua cara para você descobrir qual é o seu propósito, você já está vivendo. Só que você não sabe. Quantas vezes eu pregava lá no meu quarto pro meu espelho? Para mim mesmo. E como eram essas pregações? Muito doida, pentecostal. Na época eu assistia Marco Feliciano, esses pregador famosos aí, era toalhinha, era uma benção. Você rodava o lenço? Gritava. E seus pais? Não escutava, porque era um grito mais... Mas eles nunca viram? Não, se viu, eu não fiquei sabendo. Lá fora sim, né? Tocando. Faz mandioca. Sim, aí sim, agora no meu quarto. E eles falavam o quê? Aí você me pegou, porque aí eu já não lembro. Disso aí eu já não tenho memória. Não tem memória? Não, mas... Então, o que é propósito? O propósito já está impregnado na gente. Só que vai se desenhando. Então, por exemplo, nessa igreja onde eu tive essa aula, eu passei vários anos lá depois de já estar tocando lá na minha bateria lá em casa, de pinga. Nunca fui chamado para tocar. E todo mundo sabia. Nunca fui chamado. Nunca tive a oportunidade. Aí saímos de lá, dessa igreja, fomos para uma outra igreja. Ó, pra você ver como é que é o propósito. Chegamos nessa igreja, não tinha bateria. Não tinha bateria. Mudamos de bairro, fomos para outra casa. O que eu fiz quando eu cheguei nessa casa? Caçou a bateria. Fiz a minha bateria de pinga. Na igreja? Não, na igreja não, em casa. Em casa. Olha a diferença para você ver como que Deus trabalha. Lá na igreja onde eu estava, que todo mundo sabia que eu já fazia isso, que eu tinha esse dom, ninguém me deu oportunidade. Nessa nova igreja para onde a gente foi, a pastora Lucimar, foi um dia lá em casa e me viu fazendo barulho. Viu o dom, viu o talento, conversou com o nosso pastor na época, e aí resolveram que ia comprar uma bateria para a igreja. E quem quer tocar essa bateria? Michael Jones. Eu. Perguntou se eu tinha feito aula? Não. Perguntou se eu sabia? Também não. Só viu fazendo. E saía um som legal? Saía, vixe. Muito bom. Já fiz vários shows, assim, de lata. Uma benção. Violão de rastelo com nylon. Cadê os vídeos? Isso não tinha mostra. Celular nessa época, não tinha. Então, assim foi de se desenhando. Então, a primeira vez que eu toquei numa igreja foi muitos anos depois que eu mudei de igreja, depois que fui para um outro ambiente, uma outra pessoa que nem sabia da minha história me deu essa oportunidade. Meu Deus, primeira vez que eu toquei numa igreja, eu fiquei doido. Não tinha baqueta, pegaram um cabo de um... Nem lembro de que era um cabo, eu sei que era um cabo grosso, cortaram. E eu toquei, regacei. E o povo... Só glória. Só desceu fogo. Só glória. Então, imagina que se eu tivesse me frustrado lá na aula. Eu falei, eu já sei tocar, não preciso fazer aula.
fui pros meus litinhos de pinga tocar. Até que um dia alguém viu, me deu oportunidade. Claro, né? Aí nós fomos crescendo. Nunca tinha pregado nessa época. Nunca tinha pregado. Aí um dia essa mesma pastora chegou pra mim e falou: você vai pregar. Eu falei, meu Deus do céu. Isso o ano já se passaram. Quantos anos você tinha aí? 2010. Quantos anos eu tinha em 2010? 14 anos. 14 anos. Primeira vez. Foi a primeira vez que eu preguei. Tocar eu já tocava, acho que desde 2010. Tocar de bateria de verdade. 2014 foi quando eu fiz a minha primeira pregação. 2014? Então você tinha... 2010 foi quando eu fiz a minha primeira pregação. E por que ela me chamou? Porque eu gostava de falar. Então eu gostava de ler, eu gostava de estar nos assuntos. Mas eu nunca pedi para ninguém me dar oportunidade para tocar. Nunca pedi para ninguém me dar oportunidade para pregar. Eu lembro até hoje que a primeira pregação que eu fiz durou 20 minutos. Eu ia perguntar como foi ela. Durou 20 minutos. De pregação foi 10. Como que foi? De pregação foi 5. 5? De repetição foi 10. E de oração foi 5. Você ficou nervoso? Demais, eu fiquei repetindo a mesma coisa. Repeti a mesma coisa um monte de vez. Mas preguei. Ó, pra você ver, preguei uma vez. A minha segunda pregação já foi em uma outra igreja que me chamaram pra pregar. Viram você e já chamaram. Me chamaram. 5 minutos. Aí, só que aí nessa outra eu preguei no final de outubro de 2010 por aí. Aí a outra pregação era em janeiro de 2011. Eu lembro até hoje o tema foi 11 passos para a vitória. Olha. Era de 2011, começo do ano. Eu preguei pra mim de novembro até janeiro. Chegou lá. Treinando minha pregação. Precisou nem abrir a Bíblia. Preguei 20 minutos, 5 minutos. Na minha primeira, na segunda foi 1 hora de pregação. Por quê? Porque eu já fazia. Eu não fazia pros outros. Sim. Isso é o erro de muitas pessoas, né? Elas esperam ter o holofote, a luz, a câmera para poder falar, compartilhar daquilo que muitas das vezes ela já até sabe. É isso que eu tenho que fazer. Talvez esse seja o que me faz importunar as pessoas. Essas coisas eu nunca falei pra ninguém na internet. Ninguém sabe disso. Estão sabendo agora pela primeira vez. Mas quando alguém fala assim, eu não dou conta, dá conta. Eu não consigo, consegue. Porque ninguém me ensinou a pregar. Ninguém parou pra me ensinar a Bíblia. Eu tava dando desculpa, gente, falando que eu não ia conseguir. Você consegue, você vai. Entendeu? Então, imagina uma pessoa que pregou uma vez na vida, recebe o convite para pregar num evento de uma outra igreja que ele nunca foi. Cara, eu fazia isso todo dia no meu quarto. Pregava, se era bom, se era ruim, eu não sei, eu sei que eu fazia. Ou seja, o que é o propósito? Aquilo que já está dentro de mim. Se eu não andar, se eu não me arriscar, se eu não aceitar os desafios, eu nunca vou descobrir. Quem dera fosse um anjo que viesse e falasse, Aline, o Senhor me chamou para te falar, seu chamado é esse, seu propósito é esse. Não vai acontecer. Não vai. Ia ser meio caminho andado. Aí, hoje, startando, o que eu sempre falo? Por trás do seu bloqueio, tem o seu propósito. Então, aquele cara que nunca teve ninguém para ensinar, qual que é o meu bloqueio? Bloqueio de aprendizagem. O que eu vou fazer? Ensinar. Ué. Então, se eu nunca tive ninguém para me ensinar, qual que é o meu propósito? Ensinar. E como a pessoa vai ter essa clareza? Do quê? Vai ser ao longo do caminho, né? Ela fazendo. Sim, ao longo do caminho, à medida que ela vai acessando conhecimento. Hoje eu entendo à medida que ela vai se desbloqueando. Mas ela vai ter essa clareza através, assim como você recebeu de Deus? É o caminho mais difícil. Porque eu demorei 14 anos
Então tem 14 outro caminho. Não, 14 foi quando eu comecei a tocar. Deus falando e o Que é o outro... caminho mais difícil. E o outro é a pessoa fazendo. O outro caminho é você aprendendo com quem já sabe. Mas e aí, como eu vou ter essa certeza que esse é o meu propósito? Não, essa certeza ela vai vir mediante aquilo que você está fazendo. Por exemplo, o que me dá a certeza do que eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer? Porque fazendo isso, eu tenho a testificação no meu espírito. Se você falar assim, me dá a prova de que esse é o seu chamado. Não tenho. Pediram provas. Não tem prova. Por quê? Porque não é uma matemática. É a sua identidade. Me prova que você é a Aline. Só tem um documento Pronto. aqui. É só o que eu tenho. Eu só tenho minha história. Quem eu sou, né? Você entendeu? Então não tem como eu chegar pra você e falar assim, não, seu chamado é esse. Hoje eu posso fazer isso por meio de revelação, por meio de leitura, de bloqueio, de história e tudo mais. Só que não tem como eu colocar isso na vida das pessoas como a igreja faz. Não, seu chamado é pregar. Não existe chamado para pregar. Seu chamado é cantar. Não existe chamado para cantar. Seu chamado é dançar. Não existe chamado para isso. Tudo isso são funções. Eu já fui tocador, eu já fui ator de teatro, escritor de teatro, já fui dançarino na igreja, já fui pregador, já fui diácono, já fui tudo. Uma pergunta. Você sempre teve essa facilidade? Já nasceu com ela? Ou você foi adquirindo? Por exemplo, em comunicação, em falar com pessoas. Você sempre teve essa facilidade? Não. Sempre tive em mim, mas nunca foi desenvolvida. É o que eu tô falando. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Por exemplo, eu fui uma criança que cresci sozinho. Então eu não tinha amigos. Então uma pessoa que não tem amigos, ela é comunicativa? Não. Não é. Mas agora, olha como que bloqueio é uma coisa séria. O diabo sabe de tudo. O diabo ele não sabe do futuro, mas ele sabe ler futuro. Então quando nasce uma criança, o diabo vai olhar para os pais, para o histórico, o diabo vai olhar para a família, o diabo vai olhar para a fé dos pais, para a convicção dos pais e vai desenhar o propósito daquela criança. Ele sente o cheiro daquilo. No que ele vai trabalhar? Naquilo que ele entendeu que é o propósito daquela pessoa. Então, eu, por exemplo, eu nasci de 7 meses. O que isso mostra? Aceleração. 7 meses eu nasci com um problema. Fiquei internado no hospital. Tudo isso debaixo de confusão, debaixo de luta, debaixo de ação do diabo. Uma pessoa que nasce assim, o mundo espiritual já está mostrando. Tem um propósito. Tem um propósito. Qual é o propósito? Caminha. Vai. Foi por meio, por exemplo, desse nascimento precoce, dessa doença, que minha mãe foi para a igreja. Então Deus me fez nascer com doença para converter meus pais? Não. Mas se eu seguir, eu vou achar o propósito lá na frente. Você entendeu? Então, como que eu tenho essa clareza? Fazendo. Não tem como eu falar para você que há 10 anos atrás eu tinha clareza. Porque eu não tinha. Eu sabia o que eu fazia. Então, é o que eu digo. A minha função não é o meu propósito. Mas vai me levar até lá. Sim. Até alguém, foi o que eu falei, quem me despertou para esse entendimento de estar com Deus? Pastor Lucinho. Quem me levou ao entendimento sobre levar uma mensagem de ensino? Pastora Luísio. Então, foram pessoas que eu fui me modelando a ela, aprendendo com elas, para eu ser quem eu sou hoje. Então, pregação. Quem me ensinou a pregar? Os pregadores. E eu pregava igualzinho. Pregava igualzinho eles. Então, Marcos Feliciano assistia a pregação dele toda semana. Modelava, copiava. Toda semana. Então, eu não sei qual é o meu propósito. Faz o que você sabe. Começa. Deus não falou, Davi, vai lá matar Golias. Deus não mandou. Você falando aí que copiou, fazia igual os pregadores. Eu acho também isso, por exemplo,
Pessoa, eu não sei como que eu vou gravar, como que eu vou fazer. Olha alguém, né? Copia, modela. No início é Não tem assim, problema, não é? não tem Até problema. fluir naturalmente Sim, de você. sim. O problema é que a gente quer ser autoral uma identidade que a gente não tem. Então, se eu sou um pregador que estou nascendo agora, eu não sou um pregador. Então, eu preciso, é o que eu falei, você tem dois caminhos. Você aprende sozinho com Deus, ou você aprende com quem já sabe. Que é o mais fácil. É né? mais fácil. Então, se eu tivesse, por exemplo, tido alguém para me ensinar a tocar, seria mais fácil. Eu lembro que a primeira vez que eu toquei, eu errei ritmo, toquei rápido demais, lento demais, suei demais, foi uma benção. Por quê? Porque ninguém me ensinou. Então, por exemplo, ninguém me ensinou o que é ritmo, ninguém me ensinou o que é compasso, ninguém me ensinou o que é virada, ninguém me ensinou. Eu ouvia, fazia. Aí alguém perguntava, o que você está tocando? Eu não sei. Só tô tocando o que eu ouvi. Eu só estou reproduzindo o que eu escutei. Então, não sei pregar. Cara, quem é que prega legal do jeito que eu gosto? Vou modelar essa pessoa. Vou modelar essa pessoa. Quem comunica bem e eu quero comunicar bem? Vou modelar essa pessoa. Assim eu vou descobrir o meu lugar dentro desse universo. Então hoje, por exemplo, quando eu toco, quem me conhece sabe que é eu que estou tocando. Porque dentro da musicalidade eu tenho o meu jeito. Agora me pergunta o que eu estou tocando. Eu não sei. Tentei de novo depois de anos fazer aula, não dei conta. Por quê? Porque você já sabe. Aí na hora que você... Quando você sabe fazer um trem e alguém vai te ensinar, parece que você não sabe fazer mais. É igual a habilitação. Você fala, não, aí eu não dei conta não, eu passei pro meu irmão fez e tá tudo certo. Então o propósito é isso. E após você ter essa clareza, você teve dúvidas ao longo do percurso? Claro, todo dia. Todos os dias? Ainda tem? Não, hoje não. O que te fez sanar essa dúvida? Na verdade, o que me fez ter dúvida foram as pessoas. Porque assim, vamos lá, de novo, vamos voltando para os bloqueios. Eu fui uma pessoa que cresci sozinho. Então, meus pais trabalhavam, eu ficava em casa sozinho. Eu não saía pra rua. Então, minha vida foi essa. Amizade tive poucas na infância. Amizade não, colegas, né, de escola. Amizade nunca tive. Então, vai crescendo com esse bloqueio de relacionamento, bloqueio de aprendizado. Ninguém ensina. Quando vai fazer aula, o professor não dá aula. Tudo isso é bloqueio. Aí chega a minha vez de ensinar. Aí eu começo a pregar e pessoas começam a não querer aprender. Aí o que eu penso? Falo, cara, será que é isso mesmo? Ninguém me ensinou. Como é que alguém que nunca parou para ser ensinado vai ensinar? Será que é isso mesmo? Que nunca aprendeu, é isso que eles pensam, né? Não, eu digo eu pensando, entendeu? Mas as pessoas, não onde que ele aprendeu. Sim. Até hoje é assim, né? Então, o que me trazia dúvida era isso. Era eu querer ensinar, eu ter o que ensinar, mas as pessoas não quererem ouvir. Por isso que hoje eu cobro muito, não tanto quanto eu cobrava antes, mas a pessoa que ela não demonstra interesse, eu não vou insistir com ela. Por quê? Porque senão ela vai trazer dúvida daquilo que eu carrego. Então, por isso que hoje nós temos liberdade. Você quer aprender, eu vou te ensinar. Você não quer, tá tudo bem. Então, o que fez eu sanar essa dúvida? Parar de olhar para as pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um propósito, por exemplo, de liderar mulheres. São poucas mulheres que querem. Cara, vamos nessas. Ah, tem umas aí que tá enchendo o saco. Deixa elas pra lá. Por quê? Porque se você tem convicção no seu espírito de que você está fazendo o que você tem que fazer, esquece o resto. Esquece o resto. Pensar em desistir, a gente só vai pensar em desistir quando a gente olhar para as pessoas. Isso é o que nos leva às desistências. Olhar para as pessoas e parar de olhar para si. Então, se eu sei que é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aí outra coisa também que gera essa questão de dúvida, falta de resultado. Sim.
Tô fazendo o que eu tenho que fazer, mas não tá dando certo. Mas quando eu tentei aprender, também não deu certo. Quando eu tentei tocar, também não deu certo. Então quer dizer que não era? Você entendeu? Uhum. Então, resultados, eles são... Eu não posso viver por resultados, tenho que viver por propósito. Porque às vezes os resultados vão ser negativos e tá tudo certo. Foi o que eu falei. Eu nasci prematuro e doente. Eu nasci errado, então? Não nasci errado. Tá certo, o resultado é ruim, mas faz parte do processo. Você entendeu? Então, por exemplo, o pastor e a igreja lá que não me deu oportunidade, foi errado? Então eu era o errado? Eles eram errados? Não, faz parte do processo. Inclusive, anos depois, eles me chamaram para ir lá tocar num culto. Você foi? Fui, claro que eu vou, sabor de mel, né? Ninguém aqui me ensinou, ninguém me valorizou, agora eu tô vindo como convidado. Agora tá indo tocar. Você entendeu? Então, o que faz as pessoas desanimarem? Outras pessoas e a falta de resultado. Só que se eu vivo tendo clareza de que aquilo que eu tenho que fazer, dando resultado ou não, as pessoas gostando ou não, eu vou fazer. Só que eu nunca vou ter essa mentalidade se eu andar sozinho. Sim. Nunca. A importância de se conectar com outras Sim. pessoas, né? Um breve resumo pro pessoal que tá em casa é que eu sei que todos eles, eu também, tive muito essa dúvida sobre o que eu faço para descobrir o meu propósito. Você já falou aí muitas coisas. Uhum. Se eles estão ligados, eles já pegaram muitas chaves, mas um breve resumo sobre o que eu faço para descobrir o meu propósito. 3 coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, eu tenho que olhar para minha história. Se propósito já está dentro de mim, o dia que eu saí do ventre da minha mãe, o meu propósito já nasceu junto. Então, tem que olhar para minha história. Então, na minha história, eu fui um cara doente. Então, hoje eu tenho o dom de cura. Ah, meu propósito é curar? Não, faz parte. Não tinha ninguém para me ensinar. Hoje eu ensino. Faz parte da minha história. Segunda coisa, eu tenho que olhar para os meus bloqueios. Quais são os meus bloqueios? Então, eu tive bloqueio com autoridade, autoimagem. Tudo isso aponta para o meu propósito. E a terceira coisa, fazer. Então, a minha história, os meus bloqueios e fazer. Fazer aponta para as minhas habilidades. O que eu gosto? Eu tenho que saber o que eu gosto. Você gostava de falar? Eu gostava. Sempre gostei de falar, mas não de falar à toa. Sempre gostei de falar. Sempre foi sério. Objetivo. Hã? Sempre foi sério. Sempre fui sério. Sempre. Sim, brincava e tal, mas na hora de falar, eu queria falar só o que tem que falar mesmo. Não sou de ficar falando. As pessoas veem eu falando na internet, acham que eu fico falando o dia todo. Não. Só falo o que tem que falar, o propósito e pronto. Acabou. Só tem que falar, só falo o que é necessário. Então, se você quer descobrir seu propósito, olhe para a sua história, que você viveu, olhe para os seus bloqueios e olhe para você, o que você gosta, suas habilidades, seu temperamento. Uma pessoa que é fleumática, por exemplo, fleumática melancólica, se ela colocar na cabeça dela que Deus chamou ela para falar, ela tá doida. Porque para um fleumático melancólico falar é muito difícil. Eu sou a prova. É muito difícil. Então uma pessoa dessa vai fazer o quê? Vai aconselhar. Então você não vai ver ela dando palestra, ela viajando. Não, porque o negócio dela não é falar para o público. É aconselhar pessoas. Ou seja, o meu temperamento também mostra o meu propósito. Meu temperamento é colérico fleumático. Então eu gosto de falar, mas também gosto de ouvir. Então, ou seja, eu sou aquele que fala para todo mundo, mas também sei aconselhar. Então, se eu olhar para o meu temperamento, para as minhas habilidades, como eu estou te falando, por que eu nasci com esse desejo de tocar? Porque foi o que abriu as portas para mim. Sim. Se eu não tivesse tocado lá nas minhas latinhas, a pastora nunca teria visto. E se ela não tivesse visto, eu nunca teria tido a oportunidade de pregar. Sempre vai ter algo, né? Que é o início. Sim, mãe. Então, olhe para você. O que você gosta de fazer?
que você tem facilidade. Por exemplo, tem gente que gosta de ler. Eu gosto de ler, mas eu não sei explicar. Então, use a leitura. O que você aprendeu do que você leu? Aí você escreve um texto, grava um vídeo, você já está fazendo alguma coisa. Sim. Então, o propósito não é algo sobrenatural, que um anjo vai vir, não, já está em você. Sua história aponta para o seu propósito, seus bloqueios apontam para o seu propósito, você aponta para o seu propósito. E temos aqui um livro, lançamento, que estará disponível que dia? Amanhã. Amanhã. Disponibilizar essa bênção. Primeiro livro publicado do Mike Jones. Primeiro livro publicado. 21 dias para destravar a sua vida. Vê se não é poderoso. E o que tem nesse livro? O que tem neste livro, Mike? O resumo de tudo isso que eu tô te falando. Como que eu vou descobrir o meu propósito? Ou eu vou vivendo uma vida com Deus e quebrando a cara, ou eu vou através de processos que alguém já passou. Então esse livro ele começa falando sobre um mapeamento pessoal e termina falando de propósito. Se você ler esse livro, fazer as tarefas, cumprir tudo que está aqui, você vai ter um norte. Por quê? Porque tudo que eu passei todo esse processo, não vou dizer toda a minha vida, mas todo esse processo culminou nisso aqui. Então não é um livro da minha história ainda, eu vou fazer esse livro ainda. Mas é um livro de processos. Então tudo que eu passei, tudo que eu fui aprendendo, me desenvolvendo, por exemplo, tem aqui um capítulo onde eu falo sobre honra. Você aprender, honrar e aprender com outras pessoas. Foi o que me destravou. Então, pastor Lucinho, pastor Aloísio, quem mais? Pastor Eduardo Reis. E eu achei muito interessante que no primeiro capítulo, já dando um spoiler aqui, mas plantando uma sementinha para as pessoas adquirirem, você faz uma referência ao filho pródigo. Sim. Porque eu acho que você começou o primeiro capítulo fazendo essa referência e é sobre a pessoa cair em si. Sim. Esse é o primeiro passo. Sim. Se ela quer destravar a vida, se ela quer descobrir propósito, qualquer área da vida dela, ela tem que fazer igual. Como que é a referência que você fez? É a questão do autoconhecimento, né? Não adianta você querer destravar a sua vida se você nem sabe o que é a sua vida. Então você precisa cair na real, você precisa reconhecer quem você é, onde você está atualmente. Para quê? Para que a partir disso você comece a mudar a sua vida. Então, por exemplo, quando eu recebi essa palavra de Atos 22, 21, foi quando eu estava buscando entender quem eu era. Então, eu comecei a buscar em Deus para que eu entendesse quem eu era. Por quê? Porque eu vivi dentro da religião. Eu vivi dentro de um sistema. Depois que eu saí desse sistema, parece que tudo perdeu o norte, perdeu o rumo. Então fui buscar em Deus. Então eu falo que eu vivi muitos anos dentro de um sistema que me ajudou muito, porque tudo isso que eu passei foi dentro do sistema, mas eu fui descobrir quem eu era e quem Deus era quando eu caí para esse mergulho. E não foi assim um dia, não foi 2 dias, foi muito tempo. Muito tempo de oração, muito tempo de busca, muito tempo. Então é o que eu falo, ou eu posso fazer tudo sozinho, ou eu posso pegar quem já sabe. Então a história do filho pródigo, ela mostra isso para nós. O que o filho pródigo ele entende? Cara, eu tenho uma origem. Eu não estou sozinho no mundo. Eu vim de algum lugar. Então já que eu não sei para onde ir, eu vou voltar para onde eu saí. Então, da onde eu vim? Eu vim de Deus. Se eu não sei para onde eu tenho que ir, se eu não sei qual é o meu propósito, eu tenho que voltar para Deus. Tenho que descobrir quem Deus é. Tenho que descobrir quem eu sou. O filho pródigo, ele volta não para a casa do pai, mas para a casa de um patrão. Ele fala, eu vou voltar para servir o meu pai. Sim. Então, ele sabe quem o pai dele é, mas ele não sabe quem ele é. Tanto é que ele volta e ele vai dizer, eu vou dizer ao meu pai, pai, trata-me como um dos seus servos.
Ou seja, você é meu pai, você é rico, você tem tudo, mas eu sou escravo. Eu não mereço. Então ele não tinha clareza de quem ele era. Quando ele encontra com o pai dele, nem chance de falar isso ele teve. Por quê? Porque o pai não deixou. Ou seja, quando eu de fato mergulhar para dentro de mim, que é o autoconhecimento, e buscar descobrir quem eu sou, meu pai não vai deixar eu me enganar. Agora, se eu tenho preguiça de ler, por exemplo, nós estamos aqui há 44 minutos de vídeo. Quem não quer transformar, mudar de vida, não dá conta de assistir. Não dá conta. TikTok já é muito. Aí uma pessoa dessa, ela vai descobrir o propósito dela só no final. Aí já é tarde, aí já não dá tempo de fazer o que tem que fazer. Então, esse livro, foi o que eu falei. O que mudou minha vida? Livro. Só que na época eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então fui para pregação. Meu amigo Danilo de Cuiabá, nós trocava. Ele baixava um vídeo, eu baixava outro, porque a internet não dava para todo mundo. Aí ele baixava um vídeo, mandava para mim, eu baixava um, mandava para ele comprava um livro, mandava para mim. Foi isso que mudou minha vida. Então, quando eu comecei a escrever, foi o que eu falei, eu comecei escrevendo peça de teatro para a igreja. Eu ia lá saber que eu ia fazer um livro um dia? De novo, eu não... Ai, Deus me chamou para escrever. Não, eu já escrevia. Sim. Eu já escrevia. Deus me chamou para ensinar. Então, vou ensinar como? Fazendo vídeo, dando entrevistas. São meios, né? Escrevendo um livro. São meios que você tem para ensinar. E esse é o primeiro e último ou teremos mais? Doido, eu gostei demais de escrever. Ó, esse livro, ele na verdade ele é uma atualização de um livro digital meu chamado 21 Dias para o Recomeço. E aí depois de um tempo, porque assim, todo o treinamento que eu faço, antes dele ir para o público, eu faço primeiro. Então 21 Dias para o Recomeço, eu fiz aquele treinamento. E ele me ajudou muito. Então, eu fiz aquele treinamento, eu fiz ele ano passado, eu fiz ele 2 vezes, o treinamento de 21 dias. Então, peguei aquilo lá, o que mudou minha vida, o que me ajudou, eu fui sintetizando, fui colocando coisas novas e foi onde saiu o livro. Então, por exemplo, mês que vem, nós vamos abrir a oportunidade para um novo treinamento que nós fizemos no ano passado, que é do Caos ao Jardim. São 15 dias de treinamento que eu fiz primeiro e que mudaram a minha vida. Já estou pensando em trazer ele para livro também. Por quê? Porque é uma ferramenta. Entendeu? Tem gente que não gosta de assistir vídeo, não gosta de fazer curso, mas gosta de ler. Sim. Então, se é para ensinar pessoas, vamos ensinar de tudo que tem. Todos os meios. Né? Todos os meios. Porque o propósito não é escrever livro, o propósito não é pregar, o propósito não é fazer vídeo, é ensinar. O propósito dele, gente. O meu, né? O meu, tô falando de mim. Então tem gente que fala, meu propósito é escrever livro. Não é. Seu propósito é o que sai dentro de você. Então, vou escrever livro, por exemplo, você pega C.S. Lewis, vamos falar sobre as crônicas de Nárnia. Isso é propósito? Aí você vai ler o livro, você vai assistir o filme, tá falando de quem? De Deus. Tá falando de Cristo. Então ele não foi chamado para escrever livro, ele foi chamado para falar de Cristo. Sim. Aí ele fez filme e fez livro com isso. Você entendeu? Então o propósito não tem a ver com... Isso aqui é função, isso aqui é meio, não é propósito. E eu recebi uma pergunta aqui, vamos ver... Será que eu estou falando rápido? Vocês estão entendendo? Tá não, já tá dando tempo. Sobre o Ative-se. Sim. Ative-se. Ative-se. De onde surgiu? O que é? Da onde saiu isso? Ative-se. Movimento Ative-se. Nada vem premeditado, né? O Ative-se, na verdade, ele vem de um movimento que a gente fazia na igreja, onde a gente tirava um dia de oração e ativação espiritual. Então, dentro desse formato, a gente tirava um dia de oração, de imposição de mãos, declaração e tudo mais. Aí a gente falava que era noite de ativação.
Inclusive, o primeiro evento do Ative-se foi com esse nome, Noite de Ativação. E aí o Senhor falou comigo, é isso que você tem que fazer. Você tem que ativar as pessoas. Aí veio essa palavra. Então, ative-se. Então, ficou. O que é o movimento Ative-se? É isso, é levar as pessoas a serem ativadas na sua identidade, no seu propósito, na sua vida com Deus. Então, o Ative-se, por exemplo, nós temos a imersão, né? A imersão vem da onde? Desse dia que a gente fazia. A gente fazia 4 ou 5 horas de eventos num dia, na igreja. Desligou aí. Ativa ele aí. Ativou. Ative-se. A gente fazia esse evento na igreja, num sábado. E aí eu tive ideia, cara, eu vou fazer 2 dias. Fazer 2 dias. Aí veio então a imersão Ative-se, que é a primeira vez que a gente fez. Foi online e a gente, ao invés de 2, a gente fez 3 dias. 3 dias de imersão. Então, Ative-se vem disso, dessa proposta de levar as pessoas a ativarem sua vida espiritual, sua identidade, seu propósito. Então, isso é o Ative-se, não é a imersão. A imersão, ela faz parte do movimento. Sim. Então, por exemplo, tem um Ative-se Cast, que é o quê? Ativar pessoas através da conversa, através da experiência, através do diálogo. Então, isso é o Ative-se. São tudo meios, né? Sim, é esse movimento de ativar pessoas. Por exemplo, a gente tem a comunidade agora, que a gente fez. A gente abriu esse mês agora. Inclusive, o QR Code está na tela para você aí, tem link na descrição aqui. O que é a comunidade Ative-se? É um meio de a gente juntar pessoas para ativar elas. Então, por exemplo, eu mandei hoje lá na comunidade lá um formulário para a pessoa preencher, responder, mostrando qual é a dificuldade dela, o que ela precisa, para eu poder ajudar ela. Então, qual que é o meu chamado, meu propósito? Ensinar e ativar pessoas. Eu vou usar a comunidade para isso. Entendeu? Então, Ative-se nada mais é do que essa extensão do meu propósito. É o que eu posso fazer para cumprir o meu propósito. E alcançar mais pessoas. E alcançar mais pessoas. Só que aí, de novo, entra aquilo. Será que as pessoas querem? É, exatamente. Esse é o problema. Hoje, isso não me afeta mais. Porque se tem 10, se tem 2 ou se tem 1000, eu estou cumprindo meu propósito. Entendeu? Mas antes, isso me afetava muito. Porque é aquilo que eu falei, o que desmotiva as pessoas, como as pessoas reagem e os resultados. Hoje isso não me afeta mais. Então, por exemplo, a gente já chegou ao nosso pico de imersão que a gente já fez, foi de 45 pessoas. Foi a imersão que a gente fez. A última retrasada que a gente fez, tinha 20, ou foi 15. Então, não tem a ver com pessoas. Então, se tem 20, 50, 100, 1000, ou se tem 2, eu vou cumprir meu propósito do mesmo jeito. E é aquilo, focar no resultado vai frustrar e gerar a incerteza. Sim. Se esse mesmo é o que eu devo fazer, né? Então, é isso que as pessoas não entendem. Então, quando eu abro, por exemplo, um treinamento, quando eu abro, por exemplo, a live de manhã, que eu faço todos os dias de manhã, qual que é o meu intuito? É só cumprir meu propósito. Se as pessoas vão assistir ou não, isso já é um problema delas. Entendeu? Por quê? Porque ou elas vão aprender comigo, ou elas vão aprender com outros, ou elas vão aprender no decorrer do tempo, que foi assim comigo. É sobre você, né? Ninguém me ensinou. O seu propósito é sobre você. Ninguém me ensinou, então eu aprendi sozinho. Até eu achar conexões para me ajudar. Hoje eu posso ser essa conexão para ajudar outras pessoas. Se elas não se conectarem a mim, ou elas vão se conectar com outros, ou elas vão aprender com as experiências delas. Mas, no meu ver, é mais difícil. Sim. Porque vai levar mais tempo, vai demandar mais energia, vai custar mais caro. Pra que errar se eu posso aprender com os erros dos outros? Entendeu? Mas cada um faz a escolha que decide, né? Tem uma pergunta aqui. Isso daqui é: o que as pessoas devem fazer para fazer parte desse movimento do Ative-se? Tem que querer. Tem que querer. Hoje nós estamos no YouTube, nós estamos no TikTok, nós estamos no WhatsApp, nós temos os treinamentos, as imersões. Inclusive a imersão volta em março. Em março nós vamos ter a imersão. Então o que ela tem que querer? Tem que fazer? Querer.
Por quê? Porque eu vou fazer, ela querendo ou não. Ela participando ou não, eu vou fazer. Então, o movimento Ative-se, ele é para pessoas, mas não depende das pessoas. Por quê? Porque enquanto houver mundo, tem pessoas bloqueadas, tem pessoas travadas, tem pessoas religiosas que precisam de ajuda. Eu não posso ajudar quem precisa. Eu tenho que ajudar quem quer. Quem quer. Então é isso, gente. É quem quer, já compartilhe, deixa o like, curte aí, compartilhe com outras pessoas. Transbordar daquilo que você está recebendo aqui hoje. Então você que está assistindo agora, para mim você é alguém que quer. Aí se você entrar na comunidade, aí você quer muito. Aí tem lá o formulário para você, você preenche o formulário e eu vou responder você diretamente para te ajudar. Se eu tivesse isso na minha época, meu Deus do céu. É isso aí. Falando agora, Mike, sobre este novo ano que entramos, 2024, você nos disse que está na fase do crescimento, bênção. E quais são seus alvos para este ano? O que você planejou? Meus alvos para esse ano é potencializar aquilo que eu já faço. Meu alvo para esse ano é encontrar pessoas que querem. Meu foco esse ano é esse. Eu preciso encontrar pessoas que querem ser ativadas, querem ser desbloqueadas. De novo, por causa delas, sim, mas principalmente porque é o meu propósito. Então, ou vai ser quem está assistindo agora ou quem nem me conhece ainda. Então, eu preciso encontrar mais pessoas. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo onde a volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando e Jesus não vem buscar uma igreja bloqueada. Jesus não vem buscar um povo que acha que cantar é propósito. Jesus vai vir para buscar um povo maduro. E maturidade fala de crescimento. Maturidade fala de conhecimento. Então, se Deus me confiou o ensino, eu tenho que ensinar. Quem? Quem quer. Então, meu alvo para esse ano é isso. É achar pessoas. Tanto é que nós estamos na comunidade, nós estamos fazendo vídeo de manhã, estamos fazendo podcast, voltamos a fazer. A todo vapor este ano. Tô caçando gente. Ah, eu quero aparecer. Não. Por quê? Porque eu já fazia sem ninguém me ver. Você entendeu? Então eu não precisava de um microfone para pregar. Sim. Eu pregava era com pente, com escova da minha mãe. Pras mandiocas, gente. Vocês nunca vão esquecer isso. Então, o dia que tem 10 pessoas numa live, 5 pessoas, ou que tem 10 mil, não faz diferença. Eu pregava pra mandioca, eu pregava pra ursinho de pelúcia. Não faz diferença. A questão é, eu tenho que fazer o que eu fui chamado para fazer. Se as pessoas vão acreditar nisso, entrar nisso, aproveitar a oportunidade e crescerem junto, aí eu já não posso forçar. Mas quanto mais pessoas eu alcançar, mais chance de atrair pessoas que querem. Sim. Eu vou ter. Então, meu alvo para esse ano é isso. Então, nós vamos fazer imersão. Vai ter a imersão, reformulei ela todinha. É uma nova imersão. Eu tô atrás de pessoas. Pessoas que querem ser ativadas, ser desbloqueadas e fazer parte do reino. Que o tempo tá acabando. Só vai crescer quem quiser, né? Sim, porque ninguém é forçado, né? Sim. Temos o livre-arbítrio, né? Sim. E em meio a tudo isso que você compartilhou conosco, falou sobre a sua infância, como que foi. Falei coisa que eu nunca falei aqui, né? É mesmo, gente? Mas depois um dia eu vou escrever um livro ainda sobre a minha vida. Tava pensando nele esses dias. A autobiografia. Tem muita coisa. Tem muita coisa escondido aí? Tem muita coisa. Fora dos bastidores. Ixi, atrás. Muita coisa. É o que te fez chegar até aqui, né? Sim. Muitas coisas. São pequenas coisas que a gente acha que é bobeira ou que foi coisa, mas que se olhar hoje, então era por isso que lá atrás foi assim, né? E sabe o que é interessante? É que as pessoas não entendem. Porque quando você está nesse processo de crescimento, de autoconhecimento, você vai fazendo bobeira. Você vai atropelando as coisas. E aí você sabe que você está crescendo, mas as pessoas não têm paciência. Então tem muita gente que perdeu a oportunidade de estar comigo agora
porque não soube ter esse entendimento. Cara, ele tá crescendo. Ele tá crescendo, deixa, uma hora ele vai achar. Entendeu? Infelizmente, esse é o problema. E esse é o problema de nós não termos pessoas que caminham na mesma visão, que buscam a mesma coisa. Por quê? Porque na hora que a gente precisa de uma orientação, na hora que a gente está indo errado, é igual a criança. Uma criança que ela está fazendo errado, o que ela precisa? De uma orientação. De uma orientação, que alguém que fala o certo, não que alguém brigue com ela. Porque se eu brigar com uma pessoa que está fazendo algo errado, mas não mostrar qual é o certo, resolveu nada. E se torna tão pesado você Sim. caminhar sozinho, né? Então, por muito tempo, eu fui crescendo desse jeito, ao invés das pessoas me ajudarem a fazer o certo, elas só criticavam. Criticavam. Hoje eu entendo que foi falta de maturidade minha? Foi. Mas muito mais dela, porque se eu tô vendo que você tá fazendo um trem errado e eu não sei qual é o certo, o que eu tenho que fazer? Ficar quieto. Ou eu vou caçar qual é o certo, para eu poder te ensinar. Igual a criança. A criança não põe a mão na tomada. Tá, vou pôr aonde então? Ah, não tem onde pôr, só tira daí. Eu vou pôr de novo, porque eu não tenho onde pôr. Desse jeito. Ah, me dá um brinquedo, me dá um trem, outra coisa pra eu pôr a minha mão aí. Entendeu? E em meio a tudo isso que você diz, compartilhou conosco, qual é a mensagem final? Você gostaria de falar alguma coisa antes? Compartilhar algo a mais? Não, é isso. É isso? Só lembrar do livro, 21 dias para destravar a sua vida. É um livro de 21 princípios, 21 chaves. No final de cada capítulo tem uma atividade para você fazer. E, por exemplo, uma aqui, ó. Se você me acompanha há algum tempo, já me ouviu falando muito sobre identidade. Falei um monte aqui hoje. Cite 5 palavras que definem quem você é. Autoconhecimento. Eu vou ter que parar e pensar quem eu sou. Quando eu paro para fazer essa atividade, eu vou descobrir quem eu sou de verdade. Se eu tenho crenças, eu vou descobrir. Sim. Se eu tenho bloqueios, eu vou descobrir. Ou seja, o negócio do livro não é nem o que está escrito, é mais as atividades. Eu tenho uma dúvida no seu livro. Sim. São 21 dias, é dividido cada dia em capítulos? Sim. Então, cada dia, dia eu vou ler um capítulo. Cada dia um capítulo. Você falou sobre as atividades aí. Não é um livro qualquer. Não. Porque não são só experiências e tudo, além das experiências que você coloca nele, tem essas atividades que é o que realmente vai fazer a diferença, Sim. né? Tem desafios aqui. Alguns capítulos tem 3, outros tem 4. Acho que o máximo aqui que são 5 tarefas para um capítulo. É isso que vai mudar a vida das pessoas. E a pessoa se comprometer de verdade. Ela adquire o livro e se comprometer a fazer as tarefas. É o que eu falei para quem quer, né? Então, eu não estou fazendo um livro para falar que eu sou escritor. Estou fazendo um livro para cumprir meu propósito. Qual é o meu propósito? Ensinar pessoas. Então, se alguém não quer aprender, ela não vai comprar. Qual é o meu propósito? Ativar a pessoa. Se ela não quer ser ativada, não quer ser desbloqueada, ela não vai comprar. Porque não é história para ela ler. Ela vai ser desafiada. Sim. Então, tem aqui atividades que vão te mandar fazer coisas com pessoas. Presentear, pedir perdão. Pra quê? Pra você destravar. Gente magoada não cresce, não. Verdade. Então, esse livro, gente, é fantástico. O e-book dos 21 dias para o recomeço, muita gente comprou. Tem um treinamento, né, sobre esses 21 dias também que eu já fiz. Que já está disponível. Hoje nem está disponível mais, mas muita gente já fez. Então tem muita história de transformação, tem muita história de gente que foi impactada através desse conteúdo. E agora ele tá melhorado, tá evoluído e tá escrito para você, de fato, colocar em prática e viver uma transformação na sua vida. Amanhã vai estar disponível, amanhã à noite nós vamos ter outra live aqui no canal. Vai ser a live de lançamento desse livro. Você vai ter a oportunidade de adquirir esse material aí, que é uma ferramenta para você se destravar. Vai ter e-book dele ou só o impresso? Vai ter o e-book dele também, a versão digital, né? O livro digital. Mais adiante nós vamos também ter o audiobook dele,
Já tá tudo engatilhado aí para fazer a versão em áudio. Crescer. É o que eu disse. Eu quero alcançar pessoas. Sim. Então tem gente preguiçosa que não gosta de ler, vai assistir o treinamento. Ah, não quero, vai ouvir então. Tantos meios que temos hoje. Só não vai crescer se você não quiser. Só não vai ser ativado se você não quiser. E deixando a sua mensagem final pro pessoal aqui de casa, Mike, o que você deixa aí para eles? Reflexão, a bronca, o quê? Diante de tudo que eu falei, Diante de tudo. acho que a única mensagem que eu tenho para dizer para você é essa: ative-se. Você vai viver até quando? Bloqueado, travado, perdido. Você já tem tudo que você precisa. Seu propósito já está aí dentro. Sua identidade já está aí dentro. Tudo já está aí. Só que tem um monte de entulho que precisa ser tirado. Tirar sozinho você consegue? Consegue, mas vai demorar muito. Você que já está nos 30, nos 40, você não tem muito tempo. Você não pode demorar. Você que está nos 20, está chegando aí nos seus 30 agora, quanto mais cedo você se resolver, mais tempo para desfrutar você vai ter. Então, quem já está avançado de idade tem pouco tempo. Está na hora de você acordar. Quem está novo, você tem mais tempo para desfrutar. Acorda logo. Então, foi o que eu disse. Se eu tivesse tido o acesso que eu estou dando hoje, lá atrás, no meu começo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. As poucas oportunidades que eu tive, eu posso contar nos dedos para você, mudaram minha vida. Então, eu estou te dando a oportunidade de você, de fato, acessar Ative-se Cast, Café com Desbloqueio de manhã, o livro. Você só não vai crescer se você não quiser. Porque o meu propósito eu estou comprometido 1000 vezes, 1000% em cumprir. Foi o que eu falei na comunidade hoje. Eu vou cumprir meu propósito. Eu estou empenhado nisso. Se você quiser ser alguém que vai aproveitar essa oportunidade de ser destravado, ensinado, ajudado, eu estou aqui disponível para isso. Então, para de dar desculpa e ative-se. É isso. Falou pouco e falou bonito. Já passamos o nosso tempo? Não sei. 1h06. Olha aí, não passamos nada. Quem quer estar aqui até agora e já compartilhou, e já deu like, já se inscreveu. Já tá daquele jeito. Já foi para a comunidade. E já vai transbordar daquilo que recebeu hoje com outras pessoas. Aí você quer mesmo, hein? Você já fez isso, você... Então, muito obrigado, Mike. Foi uma honra, um prazer. Gostei de ser entrevistado. Acho que tem que entrevistar mais vezes. Foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui, Mike. Obrigado. E obrigada a você que ficou até agora conosco, recebendo. Dá o like, que você que não deu. Dá o like, comenta aí também. E obrigado você que ficou até agora aqui conosco, recebendo daquilo que... eu creio que é um ensinamento. Cada histórias que a gente deu risada, que são coisas bobas, mas que fazem total diferença para essa pessoa que está aqui agora. Para ele se tornar o que ele é hoje, para ele ter clareza daquilo que verdadeiramente ele deveria fazer. Então é isso, ative-se e caminhe naquilo diante do que Deus falou para você, diante daquilo que você tem recebido de conhecimento de outras pessoas. Caminhar e prosseguir nisso. Isso. Não desistir pelas pessoas, nem pela falta de resultado. Não foque nos resultados. Aprenda isso, não foque nos resultados. Lembre das mandiocas. E elas ficavam tão empolgadas que o vento vinha lá. Era uma benção. Então, não foca em resultado, não. Foca em você fazer o que você tem que fazer. Só isso. O resultado ele vai vir com o tempo. É isso aí, gente. Valeu, boa noite. Fiquem com Deus e até o próximo Amanhã episódio. Cedo tem live, hein? Amanhã cedo 6h45. Desbloqueio. Tamo aí. E à noite também tem a live de lançamento do livro. E até a próxima vez que eu estarei aqui de novo. Não sei quando. Semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite.